só tem vantagem você ter um colaborador comprometido, porque ele está ali do seu lado, né? Eu sempre digo para o pequeno e médio empresário, que tem poucos funcionários, eu digo que você tem que ter um braço direito. Você tem que ter alguém que encosta aqui com você e seja seu braço direito, se comprometa, esteja do seu lado. Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Bem-vindos ao podcast Gestão 365. Aqui nós discutimos estratégias para a sua jornada, para você gerenciar a sua empresa, ter funcionários mais comprometidos e ainda conseguir mais tempo para a sua vida pessoal. Eu sou a Carla, hoje eu estou aqui com o Tederaldo e com a Sara, e a gente vai começar falando um pouco sobre um tema que ele já é recorrente aqui no podcast, a gente já conversou sobre ele algumas vezes, mas assim, não é à toa que esse tema é o pilar 1 da gestão, então a gente vai trazer ele aqui mais outras vezes. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu queria pedir para você se inscrever aqui embaixo, deixe sua curtida, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa saber um pouco mais sobre gestão, porque o objetivo da gente é que esse vídeo, esse conteúdo, ele alcance o maior número possível de pessoas, o maior número possível de empresários que precisem saber um pouco mais. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre gestão de pessoas. A gente vai falar sobre comprometimento, sobre como comprometer funcionários na sua empresa. E eu vou passar a bola agora para o Tederaldo. E aí, Tederaldo, você acha que o pequeno empresário ele sabe como fazer isso? Veja só, Carla, eu acho que não. Eu acho que o pequeno empresário ele tem uma dificuldade grande de comprometer o colaborador, né, o funcionário, porque ele... Primeiro que ele confunde um pouco essa história de motivar e comprometer. É muito comum o empresário achar que são a mesma coisa, né? Que quando você motiva alguém, você compromete também. São coisas diferentes. São coisas completamente diferentes, a gente pode dizer. E aí, eu acho que primeiro tem essa confusão inicial na cabeça do empresário, também na cabeça não só do empresário, né? Se brincar na cabeça de executivo mesmo, que lideram pessoas, mistura essas duas coisas. E segundo, porque como o pequeno e médio empresário, ele não se desenvolve muito. Eu vi a sua abertura, né? Eu estava aqui ouvindo a sua abertura, e você falava ali que esse é o pilar 1, que é o pilar da gestão de pessoas. E o pequeno e médio empresário, ele não tem muita habilidade com essa parte da gestão. Então, eu acho que não. O que eu percebo é que ele não tem muita intimidade com essa coisa de comprometer os colaboradores, sabe? Então, é importante pontuar essa diferença. Eu espero que a gente consiga esclarecer ao longo do podcast, né, ao longo da nossa conversa. Mas você poderia adiantar para a gente um pouco assim, sobre o que é que diferencia um do outro? A pergunta é em relação à motivação e comprometimento. E comprometimento. Né? Veja, a melhor maneira de a gente mostrar isso, já que nós vamos explicar isso melhor ao longo do podcast, é com exemplo. Quer dizer, imagine que você tem um funcionário na sua empresa, e esse funcionário é uma pessoa que você contrata para atender os clientes. Atender os clientes é só um exemplo. Você pode, então, motivar esse colaborador, esse funcionário, por exemplo, dando uma boa remuneração para ele. E aqui eu não estou dizendo ainda que remuneração é a melhor maneira de motivar uma pessoa. Não é, mas é um instrumento utilizado, legítimo, importante, de você motivar um colaborador. Então, quando você remunera bem um colaborador, você motiva ele. Vamos imaginar que você motiva ele. Mas não necessariamente você compromete. Porque para ele se comprometer, atender bem o cliente, que é o que você quer, né? Ele precisa comprar essa briga com você. Comprar, a palavra é essa mesmo. Ele precisa comprar a sua ideia de que é importante atender os clientes do jeito que você quer. Não bem, porque atender um cliente bem é algo muito genérico. Então, o empresário ele tem a maneira com que ele quer que as pessoas atendam o cliente. E o funcionário, Carlos, ele precisa comprar essa briga. Sabe que precisa comprar essa briga? A briga mesmo que ele compra por dentro, não por fora. Quer dizer, não são fatores externos que vão influenciar ele diretamente para que ele se comprometa. A diferença, então, de motivação. Essa é uma das diferenças. Outra diferença é que não é só com motivação que você vai tornar um funcionário mais comprometido. A motivação é um dos instrumentos. Você vai usar outros para comprometer ele ou não. Né? Bom, aqui é só como você me pediu, né? É só
uma visão geral aí do que seria a diferença de um para o outro, mas acho que isso vai ficar mais claro ao longo do nosso podcast, eu acho. Perfeito, foi bom para a gente introduzir um pouco esse entendimento, né? Eu super acho, assim, que quando o empresário, quando ele compromete, né, os funcionários, os colaboradores, quando os colaboradores estão, né, realmente imersos na empresa, tudo funciona melhor, né? Porque é como se a empresa se tornasse um pouco deles também, né? Porque eles estão tão comprometidos com a ideia, né, com o futuro da empresa, que eles entendem que a participação deles ali é uma colaboração real, assim, né? E que depende deles, e por isso eu acho que tudo funciona melhor, né? O crescimento da empresa. Mas, Ataderaldo, quando se trata de uma pequena, né, e média empresa, ter funcionários comprometidos é uma coisa mais recorrente ou não, assim? Bom, eu diria que é menos frequente você ter funcionários comprometidos, de fato, numa pequena e média empresa. Na verdade, é mais difícil em uma empresa grande também. As taxas de funcionários comprometidos, elas normalmente não ultrapassam 20%, mesmo numa grande empresa. Quer dizer, se a gente estiver falando de uma empresa com, sei lá, 100 funcionários, uma média empresa, você tem 20 ali, no limite, que seriam mais comprometidos. Quando você vai para uma pequena e média empresa, essa taxa é bem menor, porque como o empresário não sabe como desenvolver os instrumentos, né? Aquela pergunta que Carla me fez, para que ele desenvolva o comprometimento, ele vai ter taxas menores. Eu não saberia lhe dizer exatamente que taxas são essas, mas são menores, podem ser de zero, porque eu já vi empresas que não tem funcionário comprometido, há 10, 5%. Mas aqui, de novo, os números que eu tenho, esses 20% que eu falei, são mais para empresas maiores, sabe? Então, é isso. Taderaldo, quando você observa os alunos do método Gestão 365, o que você percebe, assim, sobre como eles lidam com esse problema de comprometer os funcionários? É uma boa pergunta, porque o que eu vejo é que há uma confusão de partida entre motivação e ser comprometido, de cara. Quando eu falo a palavra comprometer um funcionário, ele ouve motivar o funcionário. Isso porque ele me diz imediatamente quando eu falo isso, mas aqui eu estou tentando motivar o funcionário. E aí eu vou explicar para ele que há uma diferença entre outro. E quando eu explico, como ele não conhece muito bem o passo a passo para comprometer um funcionário, o passo a passo da gestão de pessoas, né? Porque o que estamos falando aqui é de gestão de pessoas. Às vezes eles não entendem direito, então leva um tempo para que ele compreenda essa história do comprometimento. E eu não vou culpar ele não, viu, Carla? Porque realmente é uma coisa diferente. A maneira de pensar é diferente, né? Não sei vocês duas que estão aqui comigo hoje, se vocês faziam essa confusão antes também, essa mistura de se comprometer e motivar, ou se isso já estava claro para vocês antes. O que vocês me dizem em relação a isso? Eu, na verdade, achava que eram coisas muito próximas ou talvez a mesma coisa realmente. Eu não conseguia diferenciar tanto, né? Aí agora a gente começa a conversar e eu estou vendo dois caminhos na minha frente e percebendo que realmente são coisas distintas, né? Mas que caminham de mãos dadas ou não caminham de mãos dadas. Não sei, eu acho que eu estou ansiosa para a gente chegar ao fim do podcast e eu ficar sabendo de tudo e colocar em prática. Eu também, assim, eu acho que não é uma dúvida só do pequeno e médio empresário, não, né? Acho que, no geral, a gente tende a confundir mesmo esses termos. Mas que bom que a gente está nesse podcast aqui para esclarecer, né? Para todo mundo aí. Então, a gente vai descobrir mais sobre isso mesmo. E aproveitando assim, eu queria saber, Ataderaldo, sobre a sua história, né? Porque você também é um empresário, então tenho certeza que você passou por muitas coisas que os empresários, né, nossos alunos e todos os outros que estão nos assistindo passam. Então, eu queria saber, assim, de você, como foi essa sua experiência em relação a ter funcionários comprometidos? Foi uma coisa que você percebeu nas suas empresas, que você já teve nessa atual? Como é que você faz para ter também, né, funcionários comprometidos? Qual a sua experiência em relação a isso, né, o comprometimento dos colaboradores? Legal. Bom, eu queria dizer para a Carla, primeiro, para a gente alinhar bem essa ideia, que os dois estão de mão dada, viu? Graças a Deus, quer dizer,
para você comprometer alguém, você precisa estar de mão dada com a motivação. Só que isso não é suficiente. Tem mais coisas para a gente fazer. Bom, Sara, respondendo a sua pergunta, eu tanto no tempo que eu era executivo, trabalhei muitos anos numa empresa de tecnologia, quando também, quando eu fui abrir minha primeira empresa, né? Eu sempre estudei muito essa história da gestão de pessoas, né? Talvez de tudo, quando se fala em gestão, seja a parte que eu conheça mais, né? Porque é uma questão de eu assim, gostei muito dessa história, essa coisa de você ajudar as pessoas a se desenvolverem, se tornarem cada vez melhores como profissionais, né? E você parece que quando você ajuda elas como profissionais, você também termina ajudando na vida pessoal. Então, eu me aprofundei nessa história da gestão de pessoas. Eu fiz um curso, que seria um curso de comportamento organizacional. Esse nome parece complicado, bonito, mas não tem nada de complicado demais, não. Comportamento organizacional é você entender como é que as pessoas se comportam na empresa, para você fazer com que elas tenham um comportamento mais adequado para que a empresa alcance os objetivos dela. Quando um funcionário seu ele tem um comportamento desalinhado com o que a empresa precisa para alcançar os objetivos dela, você tem mais trabalho do que quando você tem os funcionários alinhados com suas metas. Lembrando que a gente não consegue alinhamento 100%. Então, eu estudei isso a fundo, isso tem tudo a ver com gestão de pessoas, né? Tem tudo a ver com comprometimento. E aí a gente estudou inclusive um curso que eu fiz dessa área de comportamento organizacional, que durou 8 anos. E toda vez que eu conto isso, que eu fiz um curso de 8 anos, as pessoas olham para mim e acham que eu não tenho a cabeça, não tenho juízo, né? Ou não acreditam direito que alguém é capaz de fazer um curso. Mas foi um curso realmente muito longo. Por isso que eu digo que eu me aprofundei nessa questão, porque o coração batia nessa direção. E nesse curso a gente estudou muito a fundo essa história do comprometimento. Existem três pilares para a história do comportamento organizacional, e o terceiro pilar, ele no caso é o último, né? Apesar de ser um dos mais importantes, mas na cadeia ele é o último, é você conseguir comprometimento das pessoas. Então eu tive que estudar isso a fundo, e uma das coisas que eu aprendi nesse curso foi que o comprometimento você não consegue ele de fora para dentro. Ele precisa vir de dentro para fora. Você precisa criar os instrumentos para que a pessoa faça uma escolha. Aqui tem uma coisa interessante, mesmo para não assustar os empresários, quer dizer, é o colaborador que vai escolher se ele quer se comprometer ou não na sua empresa. E ponto final. Não é você que vai conseguir fazer isso com ele, não. Você vai aplicar a metodologia, os métodos, as técnicas para que você consiga esse objetivo, mas não quer dizer que você vai conseguir. Eu, quando entro numa empresa como funcionário, aqui estou falando de um funcionário, não estamos falando de um dono do negócio. Quando um funcionário entra numa empresa, ele vai escolher o quanto ele quer se envolver naquela empresa. E é ele que escolhe isso, não é você quando contrata ele. Claro que você tem que perceber isso ao longo do tempo, você como empresário, que quanto mais inclusão ele escolher ter na sua empresa, melhor. Quanto menos inclusão, essa palavra inclusão parece uma palavra técnica, mas não é isso. Inclusão é eu quero estar nesse negócio. Eu quero viver desse negócio, eu quero entrar aqui a fundo. E quanto mais você perceber como as pessoas estão se incluindo, mais você vai ficar com elas ou não, né? E aí, quanto mais inclusão uma pessoa decide fazer na sua empresa, mais ela se compromete. É uma coisa que está lá no final. Você cria vários instrumentos para ela estar lá no final. Então, para quem tem uma empresa entender que ele não tem controle do comprometimento do outro, é uma coisa difícil, né? Porque você quer que a pessoa se comprometa, pega nela, balança, vou lhe pagar o melhor salário, vou lhe fazer o que você quer. Não necessariamente você vai conseguir que ela se comprometa. Mas existem técnicas, existem estudos que mostram que se você fizer isso, isso e isso, você não vai conseguir falar sobre tudo isso hoje, né? Até porque essa coisa de comprometimento que eu estudei é mais para grandes empresas e tal. Só aqui, respondendo a sua pergunta, foi para dizer que eu me aprofundei nessa questão. É como se você quisesse que um filho seu, ele se comprometesse a estudar. Não vai conseguir que um filho seu se comprometa a estudar. Você vai fazer tudo que tiver ao seu alcance para que ele desenvolva o comprometimento interno dele, para que ele estude, né? Você obriga alguém a estudar, a ler? Não, né? Não tem como você fazer isso. Então, é algo mais ou menos dessa natureza. Né? Você vai ter que criar esses... Não sei se faz sentido o que eu falei, se ficou claro o que eu falei, me diga aí.
Eu acho que essa comparação com o estudo é muito boa, porque é exatamente isso, né? Você dá todos os instrumentos para a pessoa, né, conseguir, por exemplo, estudar, tirar uma nota boa, mas se ela não tiver a vontade, né, se ela não quiser se comprometer, isso não vai acontecer, né? Você, por exemplo, se é seu filho, você pode criar um ambiente favorável para ele estudar, você pode dar os livros para ele estudar, você pode recompensar ele, talvez, né? Se ele tirar uma nota boa, não, mas se ele por ele mesmo não estiver comprometido, não vai acontecer, né? Então, com o colaborador é a mesma coisa. E aí também é isso, né? Se você força, você vai ter pode ter o efeito adverso, né? Contrário, né? Porque forçar, talvez ele não queira se comprometer mais ainda, né? Mas existe sim uma metodologia, como você falou, que vai encaminhar para que tudo aconteça da melhor forma, né? E acho que isso é fundamental mesmo, né? É uma questão de você equilibrar o interesse das partes. O funcionário, na inclusão parcial que eu falei, né? O empresário tem interesses, a empresa tem interesse, tem objetivo, e o funcionário ele tem também interesse alinhado com a empresa, mas ele tem outros interesses, diferentes dos interesses da empresa. E há sempre um conflito nesse caso, quer dizer, a empresa, o que a empresa quer? Que quanto mais o funcionário produza, quanto mais ele trabalha, melhor, né? Porque isso é um instrumento que ele tem para que a empresa alcance o objetivo. Já o funcionário, por outro lado, ele quer trabalhar a ponto de isso não comprometer a vida pessoal dele. Então, há aí algum conflito já de interesse. Então, é preciso conciliar esse conflito de interesse. Quanto mais você concilia isso, adivinha o que acontece? Mais se compromete com o colaborador, porque ele não se sente forçado, por aí vai. Certo, eu queria saber assim sobre o porquê que o empresário ele tem que se preocupar com o comprometimento dos funcionários, por que isso é tão importante? Entendi. Veja, é o seguinte, quando você consegue um funcionário bom para a sua empresa, eu sempre digo isso, é como se você tivesse um presente dos céus, sabe? Um presente que você recebeu divino, porque não é fácil você ter pessoas boas, funcionários bons, é difícil. E quando você tem um funcionário bom na sua vida como empresário, você tem que todo dia para a igreja, igreja que eu falei, se você, igreja é no sentido figurado, você tem que agradecer. E quando você tem um funcionário comprometido, aí você tem que agradecer 2 vezes. É por isso que eu vou responder sua pergunta, ou 3 vezes, porque quando você tem um funcionário que se inclui mais na sua empresa, ele se compromete, é uma coisa muito bacana, muito boa. Veja, quando você tem uma pessoa mais comprometida na sua empresa, o que vai acontecer? Como ele vê, nesse caso, ele vai vestir a camisa da empresa. A gente não usa muito esse termo de vestir a camisa, né? Então, o funcionário comprometido, ele vai colocar uma camisa parecida com a sua. Ele vai comprar a briga com você na empresa. E quando ele compra essa briga com você, primeiro, ele vai requerer muito menos supervisão. Porque ele agora vai tocar a vida dele. Você não precisa estar mais no pé dele monitorando 100% do que ele tem que fazer, porque ele está comprometido com a tarefa. Não quer dizer que você não precisa acompanhar, para que ele melhore a cada dia. Mas não precisa mais estar no pé dele, porque ele agora comprou a briga com você. Segundo, isso é uma grande vantagem já. Imagina o esforço que é, né, você gerenciar as pessoas, estar no pé dela, né, para que elas façam tudo direito. Segunda coisa é que ele vai errar menos. Ele vai errar menos, ele vai fazer as coisas mais certas, vai fazer mais rápido, vai fazer melhor o que ele tem que fazer. Por quê? Porque quando a gente se compromete e aprende a tarefa, vamos falar disso já, porque não adianta eu me comprometer e não saber fazer uma determinada tarefa. Vou fazer errado do mesmo jeito. Lembra que uma coisa que, né, não é só a motivação que resolve isso. Mas quando ele sabe fazer, ele vai errar menos, vai fazer mais rápido, vai fazer tudo melhor. Então, só tem vantagem você ter um colaborador comprometido, porque ele está ali do seu lado, né? Eu sempre digo para o pequeno e médio empresário, que tem poucos funcionários, eu digo que você tem que ter um braço direito. Você tem que ter alguém que encosta aqui com você e seja o seu braço direito, se comprometa, esteja do seu lado. E ele estranha o empresário, mas é um sócio que você está falando, não necessariamente. Se for um sócio, está ótimo, mas pode não ser. Pode ser um funcionário que comprou a briga com você. Eu tive alguns braços direitos na minha vida, se eu não teria chegado onde eu cheguei, e que me ajudaram muito. Sou grato para eles e serei grato para esses funcionários no resto da minha vida, porque foram decisivos. Então, Carla, é uma dádiva. Acho que expliquei, não foi as razões? Sim, sim.
É como se fosse realmente um braço direito, né? O funcionário ele se torna um braço direito. E pelo que você fala, me parece que existe uma certa paixão também, né? O funcionário ele pode acabar desenvolvendo uma paixão pelo trabalho a partir disso, a partir desse comprometimento, né? Auxiliado à motivação também, que a gente já entendeu que elas caminham, são coisas que caminham de mãos dadas. Eu vou lhe interromper só para uma boa, ótima colocação que você fez, porque o que eu observei quando se fala de paixão é que tem algumas pessoas que, mesmo que elas não se apaixonem por completo, a paixão é importante para criar comprometimento. Lembre-se que eu estudei, né, fui obrigado a estudar essa fundo. Então, a paixão ela é um dos ingredientes para você criar comprometimento. Mas tem algumas pessoas que têm um perfil, pelo que se observa do comportamento humano, né, dentro das empresas, parece que tem algumas pessoas que elas têm um determinado perfil ético, que mesmo que elas não gostem do que elas fazem por completo, mas elas se comprometem. Como se fosse, eu vou usar esse termo aqui, mas é só um termo, não precisamos comparar isso, como se quando você manda alguém para a guerra, alguém que vai para a guerra não se apaixona pela guerra, né? A pessoa só um maluco vai se apaixonar pela guerra, mas muitas pessoas que você manda para a guerra, elas se comprometem mesmo ali a defender o seu país, por exemplo. Então, existem pessoas, até onde eu observei, que não eram completamente apaixonadas pelaquilo que eu pedi para elas fazerem, mas elas eram comprometidas, sabe? Tem outras coisas ali envolvidas. Então, isso é interessante também. Por que eu fiz essa interrupção? Para a gente não querer, né? Que o funcionário se apaixone pelaquilo que você... Às vezes você é apaixonado pelo que você faz, você quer que o seu colaborador também seja apaixonado. Se ele for, ótimo, mas se não for, e se ele se comprometer, tá bom. Não precisa pedir isso dele. São coisas, então, que não são codependentes, né? Não é extremamente... Não é necessário, na verdade, é um plus. É bom a gente entender melhor sobre isso também. Então, existe alguma razão adicional para o empresário se preocupar com esse comprometimento dos funcionários, para ele buscar isso? Sim, eu acho que sim, porque outra coisa é que ele vai ser um exemplo, né, para dentro da empresa. Ele vai mostrar para os outros funcionários qual é o tom que a empresa precisa para que as coisas sejam feitas da maneira mais adequada. Ele serve como modelo. E, além de modelo, ele pode ser até um replicador. Ele pode agora começar a treinar outras pessoas internamente, se ele tiver essa habilidade de treinar. Mas eu diria que é um exemplo interessante, porque eu vou contar um caso aqui para vocês, que é o seguinte: eu tinha um funcionário na minha empresa que tinha... Eu tinha dois funcionários assim, muito comprometidos. Não que eu não tivesse outros, mas esses dois eram uma coisa assim, anormal. Sabe, duas pessoas anormais, quando se fala em comprometimento. Eles eram mais do que eu. Eu era o dono da empresa. Eu acho que os dois tinham mais compromisso do que eu na empresa, comprometimento, né? E um deles, era engraçado, que um deles me dizia assim, brincando, ele dizia assim: eu vou embora, que era assim, os três ficavam até tarde na empresa, ficava esses dois. E eu não era o último a sair. O último a sair era um deles. Eu saía, ele sempre estava lá. Uma coisa incrível esse rapaz. E o outro, quando saía, que também era muito comprometido, ele brincava comigo e dizia assim: eu vou embora, mas eu tenho até vergonha de sair, deixando... Era Paulo o nome do outro. Deixando o Paulo aqui, eu tenho vergonha, porque Paulo... Eu digo: olha, não dá para competir com o Paulo, não, porque também eu vou embora, ele vai ficar aqui. Então, eram os modelos, né, que a empresa... Um olhava o outro ali, né? E como chamava a atenção essa coisa de ficar... E eu não estou brincando não, viu, cara? Eu estou falando sério. Eu ia embora e ele ficava lá. Incrível, sabe? O que é comprometimento, né? Eu acredito, e acaba realmente se consolidando como uma referência, né, para os demais colaboradores. Eu queria aproveitar, então, o espaço para a gente reforçar, né, para que, se quem está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito no canal, se inscrever aqui embaixo, deixar seu comentário, que é importante, curtir e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, com outros empresários que também possam se interessar por gestão. Eu achei muito interessante isso, porque quando o Taderaldo falou sobre pessoas que são naturalmente, né, comprometidas, eu acho que isso é muito importante também para o empresário identificar isso, né? Porque se for uma pessoa que
dela não vier isso também, não adianta, ele pode fazer tudo o que ele quiser, gastar o tempo dele e não vai obter o resultado que ele precisa, né? Então, eu acho que uma das coisas que são importantes é também identificar isso, né, no perfil, na hora de selecionar o colaborador, enfim, se é uma pessoa que tende a ser uma pessoa mais comprometida ou não, né? Acho que isso faz parte do processo. E já vou fazer a minha próxima pergunta, que eu quero saber, Tederaldo, como, né, fazer isso? Como é que o empresário ele consegue ter funcionários comprometidos, né? O que é que ele precisa fazer exatamente, qual o passo a passo para que ele consiga transformar os colaboradores dele em pessoas comprometidas, né, com a empresa? O que é que você recomenda? Veja, ele só precisa fazer uma coisa para comprometer os funcionários dele. Ele precisa gerenciar bem as pessoas que trabalham com ele. Quando eu falo gerenciar bem, lembrando que a gente tem aqui uma área da gestão que se chama gestão de pessoas, e que essa área de gestão de pessoas tem 5 grandes processos. Em resumo, Sara, o que o empresário precisa fazer para que ele aumente as chances, lembrando, né, que não tem garantia, de comprometer um funcionário é ele executar muito bem esses 5 processos. Lembrando, esses 5 processos são o processo de recrutamento do funcionário, né, que ele vai buscar a pessoa, o processo de seleção, a entrevista que ele faz, para saber se admite ou não o colaborador, o treinamento, é o terceiro processo para capacitar o colaborador, o processo de avaliação, para saber se ele está ou não com a pessoa certa na empresa dele, e o processo de motivação. Chegamos na motivação, que nós estávamos falando no início, né? Veja que ela é o último também, né? Preciso passar por tudo isso aqui para chegar na motivação. Então, quando você executa isso aqui bem, você aumenta muito a chance de ter funcionários comprometidos. Mas por que eu estou dando exatamente? Porque se você tiver com a pessoa errada na sua empresa, você não vai conseguir comprometer ela. Por mais que você faça, você não vai conseguir, porque a pessoa é errada. Então, você contratou alguém, vou dar um exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo de atendimento ao cliente. Você contratou alguém que não tem o perfil para atender um cliente. É uma pessoa mais mal-humorada, de cara feia, acha que ó, o mundo vai se acabar amanhã. Não tem gente que é assim, né? Que vai dar tudo errado. Pessoas muitas vezes até rude, pouco educada, pouco polida. Você pega essa pessoa e bota para atender o cliente e diz assim, olha, eu preciso que você se comprometa em atender bem o cliente. Não vai conseguir. Ele não vai... A pessoa, ela já está num ponto da vida dela que ela está impregnada com essas características que eu acabei de dizer, sem preconceito com essas características, mas eu não vou colocar uma pessoa assim para atender o meu cliente. Porque a chance de dar errado é muito grande. Então, você, pegando um exemplo, né, se você não seleciona aqui, ó, o segundo processo, a pessoa certa não vai conseguir comprometer. Assim como se você não avaliar, desculpe, se você não treinar ele, explicamos isso aqui no passado, né? Para que ele atenda bem o cliente, ele precisa saber o que tem que ser feito para atender bem o cliente. Dá bom dia, não dá bom dia, pergunta se o cliente está satisfeito, anota para não esquecer o prazo. Tem que anotar, tem que saber como atender o cliente. Se você não capacitar ele, não vai conseguir comprometer. Eu vou voltar ao exemplo dos filhos, viu? Você pede para o seu filho forrar a cama todo dia. Filho pequeno, você tá, tem desde cedo começar a forrar a cama. Bom, você tem que ensinar ele como é que forra a cama, né? Você simplesmente diz para ele, não, forra a cama todo dia, e ele forra, depois você diz para ele, está mal forrado, você vai, inclusive, comprometer o aprendizado dele. Né? Daqui a pouco ele não quer aprender mais nada, porque você não ensinou ele como é que fazia. Pior, às vezes você ensina, ele faz, você diz que está errado. Nem tem paciência. O exemplo dos filhos é sempre muito bom, porque se aplica completamente com um funcionário novo que você traz na sua empresa, novo é um filho que você contratou. E que se você não capacitar ele com paciência, com calma, com passo a passo, né? Desenvolvendo essa habilidade de capacitação, não vai conseguir comprometer. Então, respondendo bem diretamente a sua pergunta, é executar esses processos passo a passo, se desenvolver como empresário para saber fazer isso, e aí, na medida que você faz, você vai ter uma chance maior. Comprometer na marra, você não vai conseguir. É o que nós estávamos falando aqui, né? Teu filho até vai forrar a cama, vai Na força do ódio. vai deixar as roupas todas amassadas debaixo do lençol e por aí vai. É muito interessante, isso até me fez lembrar aquele assunto sobre paixão, né?
Porque com a metodologia você tem um controle maior sobre o resultado final, né? De como comprometer o funcionário. Então, não adianta, por mais que você tenha uma pessoa que, inicialmente, ela se apresenta uma pessoa muito apaixonada pela ideia da empresa, né? E pode até ser, mas se ela não tiver o perfil, como você falou, se ela precisar atender o cliente e não tiver o perfil para atender o cliente, não adianta nada essa paixão dela, né? Se ela não vai conseguir se comprometer com essa tarefa, né? E tem pessoas que podem não ter a paixão, mas elas se comprometem. Então, acho que é muito importante também racionalizar isso, né? Eu acho que um método é fundamental nesse sentido, né? Porque você consegue, com esse passo a passo, ter muito mais chance de ter um resultado positivo, né? Que é ter um funcionário mais comprometido, né? Com a tarefa, com a empresa. E tem mais alguma outra orientação, outra Deraldo, adicional aí que você quer falar para a gente? Porque um detalhe, e detalhes, quando a gente fala em detalhes, às vezes são coisas sem menor, com menor importância, mas tem um detalhe que a gente não pode perder de vista, que é o seguinte: o funcionário ele vai se comprometer também com um ambiente que esteja favorável para ele fazer o trabalho dele. Não está nem nesses 5 processos que eu acabei de dizer, né? Tá, e outra coisa maior que seria, ele precisa encontrar um ambiente que favoreça ele se comprometer. Eu gosto de usar o exemplo de um músico, né? Um músico, nós poderíamos até usar o exemplo também de Carla, que é atriz, né? Que faz teatro. Então, um exemplo parecido é o seguinte: você pede para um músico que vai tocar lá na plateia se comprometer a tocar bem, né? Você diz para o músico, o patrocinador do evento, ele chama o músico ali do canto e diz: por favor, vai lá, capricha, porque ó, depende disso aqui para pagar a bilheteria. E, né? Assim, tem um empresário por trás do músico sempre, não tem? O músico ali é como se fosse um funcionário dele, não é verdade? Não deixa de ser. E aí, quando o músico vai fazer lá a peça, vai se apresentar, ele precisa encontrar um ambiente silencioso, ele precisa encontrar um ambiente limpo, ele tem que ter os instrumentos que ele vai tocar, se não forem os instrumentos dele adequadamente afinados. A orquestra que vai tocar com ele também precisa estar adequada para, né, o que ele vai fazer lá. Ou seja, se ele não encontra esse ambiente, ele não tem como se comprometer. Estamos falando aqui de uma coisa maior do que apenas os processos. Já que você me perguntou, eu nem ia falar isso. Já que você me perguntou, é um detalhe importante. Então, você que tem uma empresa que está nos ouvindo, preocupe-se também com o seu ambiente como um todo, para que as pessoas digam: não, eu quero ficar aqui. É aqui nessa empresa que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar em outro, eu gostei disso aqui. Carla, eu usei o seu exemplo aí de atriz, viu? Então você, né, Sara, confirma se isso faz sentido ou não quando você vai lá no palco, né, fazer uma peça e tal. Faz, sim, total sentido. Acho que é bom esse exemplo do artista, né? Porque a gente se conecta muito com o espaço, principalmente. A gente precisa de uma estrutura básica, né? E que tenha, assim, uma potencialidade para a gente conseguir desenvolver o nosso trabalho. E também eu acho que acontece uma questão que, às vezes, o artista ele acaba sendo o seu próprio empresário, né? Então, a gente já é educado a cuidar das duas coisas. Aí acaba sendo que natural, né? Quando a gente pensa nisso. Mas quando a gente está servindo alguém, tá como funcionário de alguém, a gente espera que, no mínimo, realmente a gente tenha essa estrutura que proporcione uma concentração, um trabalho mais confortável. E eu queria aproveitar o momento para perguntar uma outra coisa sobre o empresário. Se você acha que há um momento ideal para ele se preocupar com esse comprometimento dos funcionários. Tem um tempo certo, tem um momento certo, se é já no início da contratação, se é depois? Eu acho que quanto mais rápido ele pensar nisso, melhor. Já que nós aqui respondemos a pergunta que acho que foi Sara que fez, do como, né, como é que faz isso. Então, quanto mais rápido o empresário ele implantar os processos, 5 processos de gestão de pessoas, não só por conta de comprometer não só pela razão de comprometer o funcionário, mas por outras razões, né, para que ele tenha melhores pessoas na empresa dele, melhor. Carla, quanto mais cedo ele fizer isso, maiores as chances de, no futuro, ele ter funcionários comprometidos. A questão é que isso é algo cultural. Tem empresários que não se importam muito com essa história de comprometer ninguém, não. Ele diz assim para mim:
eu ouço empresários que me dizem assim, não diria que com tanta frequência, mas, não, Teodoro, esse negócio de comprometer funcionários, isso aí não tem nada a ver, não. Aqui, a pessoa faz o que eu digo e acabou. Quem quiser trabalhar comigo tem que fazer o que eu mando, e se ele não gostar, vai embora. Então, e aí eu estou no pé dele, eu ouço os empresários dizer, e eu fico no pé dele aqui para ver se ele está fazendo as coisas ou não. Então, aí eu digo para ele, legal, isso pode até funcionar quando você tiver 3 pessoas, 4, 5, mas quando você tiver 10, 20, 30, você vai ficar no pé dos 30, dos 50, não, aí nessa hora o comprometimento vai fazer falta, respondendo a sua pergunta, não ter comprometido os funcionários naquela ocasião vai fazer falta. Então, quanto mais cedo você fizer isso, quando você crescer, isso vai estar meio que naturalmente enraizado na sua cultura e as coisas vão... E um funcionário compromete o outro, sabe aquele exemplo que nós falamos? Eu acho que é por aí. Perfeito, é uma coisa então que tem que estar na raiz, né? É preferível que esteja na raiz. É interessante. Eu queria saber, assim, sobre o que você observa. Quais são os erros mais comuns quando os empresários eles tentam comprometer os funcionários? O que acontece com mais frequência? Eu acho que tem dois, assim, vou lembrar aqui de cabeça, mas tem dois que são essa história de misturar motivação com comprometimento, é um erro muito comum, já vimos no início, e o outro erro comum na marra, quer comprometer na marra, bate na mesa, você tem que se comprometer na minha empresa, e eu olho assim, digo, não é por aí, não vai conseguir desse jeito. Mas ele acredita que vai, então talvez esse seja o erro, eu digo os dois, um é você procurar motivar, e o empresário acha que motivar é pagar uma boa remuneração, né? Então ele acha que pagou, depois não venha me dizer que você não está comprometido, né? Não é isso, já vimos que não é isso. E segundo Carla, é achar que isso vem de fora para dentro, não vem de dentro para fora. E ele vai conseguir convencer o funcionário que ele precisa se comprometer. Eu acho que é esse, os dois maiores erros. Por isso que é tão importante, né, esse passo a passo, que aí você já tem mais chances de conseguir comprometer o funcionário de verdade, né? Não cai muito nesse lugar aí de você ter que forçar uma pessoa que não tem nada a ver, né? Com aquilo, com aquela função, com aquela atividade. E eu Tadarado, assim, a gente já falou sobre muitas coisas aqui, sobre comprometimento, e aí me veio a curiosidade, né, de saber se você já passou por isso com algum aluno, teve algum caso de algum empresário que se conhece que não tinha funcionários comprometidos e passou a ter, ou né? Nesse sentido, assim, se teve alguma transformação nesse sentido de alguma história de algum empresário que você conhece, assim, sobre comprometimento mesmo dos colaboradores. Muito bom. Eu só quero dizer que você falou uma palavra mágica aí, que é importante para os ouvidos dos nossos empresários aqui que estão nos escutando, que é o seguinte: vá fazendo, pessoal, vá fazendo sim o processo, vá lentamente, vou usar essa palavra lentamente, vá com calma, vá executando, esqueça o comprometimento, esqueça, vá executando os processos, um passo a passo, que você vai chegar no comprometimento. Quando eu digo esqueça, exagerei um pouco no posicionamento aqui, né? Tenha isso em mente sempre, que isso que você alcançar lá na frente, mas sua meta agora é começar a implantar cada um desses processos, né? Bom, Sara, tem várias histórias, né? Quando você fala de comprometimento, eu contei uma história minha, tem várias histórias minhas de funcionários meus, né? Tinha um que era bem engraçado, que era uma pessoa super comprometida também, e eu queria esticar a corda além do comprometimento dele. Vê como empresário tem que ter cuidado, né? E era muito engraçado ele, porque ele era tanto comprometido na empresa, mas ele era muito comprometido também com a família dele. Extremamente comprometido com a família dele. Preservava, assim, a família como um bem enorme. E eu me lembro que ele dizia para mim assim: Teodoro, não me peça para sair muito tarde daqui. Eu chego 5 horas da manhã, se quiser. Se quiser, eu chego 4 horas da manhã. Mas eu quero chegar em casa de noite, para jantar com minha família. Tem um trânsito, ele leva um tempo para chegar em casa. E eu lembro que ele me dizia isso. Que às vezes eu adoro, né? Que a pessoa fique até mais tarde. Sara, que trabalha comigo, me conhece bem. Tem hora para fazer as coisas, né? Então, o empresário tem que ter cuidado com isso também. E eu lembro que eu queria que ele ficasse até mais tarde, porque ele era uma pessoa muito boa.
eu precisava muito dele e ele me pedia isso, então a gente precisa estar atento aí. Estou contando as histórias que ele me pediu. Mas falando de um aluno, né, você me pediu para contar a história de um aluno, tem um caso interessante, recente, de um aluno nosso, ele trabalha com marketing digital, e alguns dos funcionários dele nos atendem. Quer dizer, além dele ser nosso aluno, ele também é nosso fornecedor. Né? Trabalha lá com o Google e tal. E um desses dias, e os funcionários deles eu considero bem comprometidos, já trabalho com eles há muitos anos, mais de 10 anos. E aí, um dia desses, eu pedi ali durante o dia, não me lembro exatamente o que, eu pedi para ele me fazer algum ajuste ali nos posts, algum ajuste lá no Google, né? Durante o dia. Aí, passou-se o dia, ele não fez esse ajuste, ou não me disse que tinha feito, eu já tinha esquecido, não era nada urgente, que poderia ser feito no outro dia, e eu já estava, eu nem lembrava mais. Quando foi lá para 8 horas, 8h30 da noite, um dos funcionários dele, que é esse que eu tinha pedido, que chama-se Felipe, mas o apelido dele é Filipão, que é bem grandão, alto, forte, né? Ele, 8h30 da noite, eu estou, Everaldo, não esqueci de você não, viu? Se ele esqueceu ou não, nem sei, não interessa. Olha, aquilo que você me pediu, a gente já fez, está aqui, só estou aqui passando para lhe dizer que foi feito. Quer dizer, você quer comprometimento maior do que esse? Primeiro, não era um assunto urgente, não era urgente. Segundo, era 8h30 da noite, ele não precisava ter feito aquilo, mas ele fez. Então, isso para mim é a nata do comprometimento, de mostrar que você tem um colaborador. E outra coisa, lembra que nós estamos falando que o empresário não precisa estar na cola de ninguém, né? Eu duvido que os donos tivessem mandado ele fazer de maneira nenhuma. Ele fez aquilo espontaneamente. Acho que é uma boa história, né? Respondendo a tua pergunta aqui. Eu lembro quando você contou dessa história e realmente, né, quando você falou para mim, eu imaginei, assim, que ele ele deve ter sido muito bem ensinado, né, a agir dessa forma. Óbvio que também tem essa parte da pessoa ser naturalmente comprometida, mas eu acho que a empresa deve ter trabalhado para que ele se desenvolvesse como um funcionário assim, comprometido, né, que quando uma tarefa é colocada na mão dele, ele não consegue não dar alguma satisfação sobre ela, né? Isso é muito legal de ver, assim. Essa história também me marcou, assim, quando você me contou. Também adorei esse exemplo. Eu acho que é um bom exemplo de um funcionário bem escolhido e bem treinado, né? E eu queria agora saber, a minha última pergunta. Eu queria saber o que é que muda na prática, assim, na vida dos empresários, quando os funcionários eles são comprometidos. Veja, são tantas coisas, né? Parte delas nós já respondemos ali com os benefícios que o empresário tem na vida dele, mas porque quando o empresário tem, entre outras coisas, quando o empresário tem funcionários comprometidos, adivinha o que ele faz? Ele tem mais tempo da vida pessoal, porque agora a empresa ele se sente mais tranquilo em relação ao futuro da empresa, porque tem uma pessoa que pode fazer grande parte daquilo que ele fazia e fazer de maneira comprometida, fazer comprando a briga. Então, é uma coisa muito gratificante. Mas tem outra coisa, Carla, que é o seguinte, veja, quando você percebe que tem um funcionário comprometido na sua empresa, isso é gratificante, porque é como se você dissesse assim, puxa vida, essa minha empresa parece que é uma empresa boa mesmo, né? Se tem pessoas que estão dispostas a fazer aquilo que eu nem pedi para elas fazerem, que elas estão fazendo mais além, mais não, né? Estão fazendo muito mais além daquilo que elas recebem para fazer, do ponto de vista de remuneração e tudo mais. Quando você diz assim, eu não pedi para ele fazer, se ele fez, é porque ele está realmente comprometido, é como se você percebesse que a empresa que você criou é uma empresa que tem valor, sabe? Ela é uma coisa gratificante nesse sentido também. Então, esse exemplo que eu dei dos 2 funcionários que eu tinha, que ficavam até tarde, é super gratificante. Você perceber que tem pessoas que acreditam no seu negócio, que acreditam em você. Pronto, eu acho que é mais ou menos isso. São pessoas que acreditam em você e que acreditam na sua empresa. Não tem nada melhor para o empresário do que isso, né? Além de dinheiro, não tem nada melhor. Então, nós chegamos ao fim do nosso podcast de hoje. Conversamos sobre como ter funcionários comprometidos na sua empresa. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir, deixar seu comentário e compartilhar esse vídeo com mais alguém que se interessar por esse conteúdo, porque, mais uma vez, o nosso objetivo é fazer com que esse vídeo, esse conteúdo chegue ao maior número de empresários possível.
e a gente se vê no próximo podcast. Tchau! Obrigada. Tchau, tchau, gente.